Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET Volume 1 2021 do segundo ano do ensino médio de Química. Atividade 1. Explique as interações intermoleculares e faça uma representação nos quadros dos mecanismos de cada uma das interações com exemplos. Os exemplos eu desenhei, não ficou muito bem porque eu não sou ótimo com desenhos, mas eu tentei. Letra A, dipolo instantâneo. É a mesma coisa que dipolo induzido. Ela acontece, as suas interações com fraca intensidade e é uma força, o dipolo instantâneo é uma força intermolecular que ocorre entre moléculas de uma substância com característica apolar. Ou seja, esse A, ele significa não, ou seja, não tem polos, né? Aqui eu coloquei as moléculas como exemplo de gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás carbônico ou dióxido de carbono e o gás metano. O desenho que eu fiz para exemplificar essa ligação aí de polo instantâneo foi aqui do gás hidrogênio, onde apresenta um polo negativo e um polo positivo. Um polo negativo e um polo positivo. E, na verdade, aí fala apolar, é porque a polaridade delas são iguais. Então, tá aqui. O B de polo, ela já acontece com média intensidade. A intensidade é maior do que o dipolo instantâneo. E o contrário, né, é uma força intermolecular que ocorre entre moléculas de uma substância com característica polar, ou seja, já tem polos. Geralmente são encontrados esses polos com elementos químicos de átomos diferentes. No caso aqui HCl, HCN, CO, CH3Cl. E o desenho que eu fiz para exemplificar foi do HCl, onde esse compolo positivo representa o hidrogênio e o dipolo negativo significa o átomo de cloro, onde cada carga ela atrai pela carga oposta ou inversa. No caso aqui a carga negativa pela carga positiva, negativa positiva, negativa positiva e assim sucessivamente. Letra C, ligação de hidrogênio, é a famosa ponte de hidrogênio. Ela acontece com interação com alta intensidade e a ligação de hidrogênio é uma força intermolecular que ocorre entre moléculas polares também igual a dipolo-dipolo. Porém, apresenta átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio, nitrogênio ou flúor. É o famoso FON. O que é o FON? É flúor, oxigênio e nitrogênio. As ligações, o desenho aqui eu não soube desenhar corretamente, mas aqui eu representei a substância água, que é H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essas duas bolinhas pequenas sem colorir é o hidrogênio e essa maior é o de oxigênio, onde cada átomo de oxigênio ele liga com o átomo de hidrogênio e assim sucessivamente. Aqui oxigênio, hidrogênio, hidrogênio, o hidrogênio ligando ao oxigênio. Lembrando que a ligação que ocorre entre o oxigênio e o hidrogênio, oxigênio e os dois hidrogênios, é a ligação covalente. Agora, quando essa molécula interage com outra molécula, é o que é chamado ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Atividade 2. Os metais possuem características específicas devido à ligação que se estabelece entre os átomos ligados. Dentre elas podemos citar brilho, dúctil, maleável, conduz calor e eletricidade, assinale a alternativa que estabelece corretamente o modelo de ligação com a propriedade. Então, de acordo com essas propriedades citadas, nós vamos identificar aquela que melhor identifica com cada propriedade.
Letra A. O brilho característico dos metais é devido à transição dos prótons nas camadas de eletrosfera? Errado, gente. Na eletrosfera fica os elétrons, os prótons ficam no núcleo junto com os nêutrons. Errado. A trefilação. O que é trefilação? É o processo de fabricação de arame e barras finas de metal. Quando vai afinar o metal para que ele seja dúctil ou a maleabilidade. Trefilação está falando da propriedade ductibilidade e maleabilidade. Então, a trefilação de barras metálicas é possível devido ao mar de elétrons. Correto. Essa alternativa é correta porque o metal ele é composto, né, na verdade, aí, um mar de elétrons para poder fazer a sua ligação. A sua ligação é através desse mar de elétrons. Está correto. Letra C. A possibilidade de amassar um metal é devido à atração eletrostática entre cargas iguais. Afirmativa errada. Não é devido à atração eletrostática. A ligação aí do metal é devido ao mar de elétrons livres. E as cargas aqui não são iguais. Cargas iguais, elas se repelem, né? Então, está incorretamente essa afirmativa. D. A condução de calor é a propriedade mais familiar e pode ser explicada pela movimentação dos nêutrons. Outra errada. Prótons e nêutrons ficam no núcleo. Então, isso aí é possível a movimentação dos elétrons. O que movimenta é os elétrons que estão na eletrosfera. Por isso está errada. Letra E. Quando uma corrente elétrica passa por um metal, o mar de elétrons é formado. Errado. O mar de elétrons já existia antes da corrente elétrica. O fato do metal existir é devido a esse mar de elétrons que é formado. Então, a letra B que é a correta. Atividade 3. Considere uma reação onde são formados 1 mol de FeOH3 e 3 mols de NaCl. Assinale a alternativa incorreta. Ou seja, aqui vamos ter 5 alternativas. Dessas 5, só uma está errada. Qual é a errada? Vamos ver. Se o produto formado é o hidróxido de ferro 3 e o NaCl, então o reagente, eu já acrescentei aqui, vai ser hidróxido de sódio e cloreto de ferro. Esses números que eu coloquei aqui são os coeficientes estequiométricos para poder a equação química ficar balanceada. Letra A. A massa referente de 1 mol de hidróxido de ferro FeOH3 é igual a 107 gramas? A afirmativa está correta. Então, vemos na tabela periódica que o ferro tem número de massa 56. Está aqui 56. O oxigênio tem número de massa 16. Só que aqui eu tenho 3. Então, 3 vezes 16. E para o hidrogênio, o número de massa dele é 1. Então, vai ser 3 vezes 1. Então, a correta situação aí para achar o 107 é 56 mais 3 vezes 16 mais 3 vezes 1, que somando tudo vai dar 107. Afirmativa correta. Letra B. A massa referente ao produto formado cloreto de sódio, NaCl, é de 58,5 gramas. Essa é a afirmativa incorreta, pois o produto formado foi 3 mols de NaCl. Então, para uma molécula de NaCl, eu vou encontrar 58,5 gramas sim, mas para 3 moléculas é 3 vezes 58,5, que seria 175,5 gramas. O número de massa do sódio é 23, o número de massa do cloro 35,5. Então, para uma molécula de NaCl, 58,5. Para o produto formado que foi 3 mols de NaCl,
é 3 vezes 58,5, que é igual a 175,5 gramas. Por isso está errada. Letra C. A massa referente de um mol de cloreto de sódio, NaCl, é de 58,5 gramas. Correto. Então, é 23 do Na mais 35,5 do Cl é igual a 58,5 gramas. Correto. A massa total dos produtos para os 4 mols formados é de 282,5 gramas. Correto. Os 4 mols formados é 1 mol de hidróxido de ferro 3 e 3 mols de NaCl. 3 mais 1, 4. A massa desses dois aqui no produto vai ser igual a 282,5, que é 107 do hidróxido de ferro, que encontramos aqui na primeira, mais 175,5, que é dos 3 mols de NaCl. Correto. E letra E, a massa referente ao produto formado cloreto de sódio, NaCl, é de 175,5 gramas. Correto. O produto formado aqui de NaCl foi 3 mols de NaCl. Então, é 3 vezes 58,5, que é igual a 175,5. Atividade 4. Faça o balanceamento das reações abaixo. Balancear é colocar os coeficientes estequiométricos no reagente e no produto para que a quantidade de átomos do reagente seja igual à quantidade de átomos do produto. Então, aqui vemos enxofre, esse temos 1 e aqui também temos 1. Oxigênio, aqui tem 2 e aqui 2, 4 e aqui tem 3. Se aqui tem 3, nós vamos ter que aumentar o do lado aqui do produto. No lugar aqui onde tem 1, eu vou colocar o número 2. Então, 2 vezes 3, 6. 6 oxigênio. Só que aqui agora ficou 2 enxofre. Então, 2 vezes 1, 2. E aqui tem um só, eu vou colocar 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Enxofre está igual. Oxigênio eu tenho 2 vezes 2, 4. Com mais 2 aqui, 6. E 2 vezes 3, 6. Então, o coeficiente estequiométrico desse aqui vai ser igual a 1. Letra B. H2Cl. Aqui eu tenho Cl, eu tenho uma vez só. Se eu tenho uma vez só e aqui eu tenho 2, então do lado aqui eu vou ter que aumentar para 2. 2 vezes 1, 2. Aqui eu coloco 1, pois 1 vezes 2, 2. Hidrogênio aqui tem 2. Vezes 1, 2. Então aqui eu coloco 1. Porque 1 vezes 2 é igual a 2. E 2 aqui vezes 1 também vai ser igual a 2. Letra C. Aqui eu tenho um carbono, aqui um carbono. 3 oxigênio e aqui eu tenho 2. Então, eu vou aumentar o oxigênio aqui, colocar um 2 no lugar do 1. Geralmente, no lugar do 1, coloca 2, no lugar do 2, 3, no lugar do 3, 4, até conseguir balancear. Então, o oxigênio agora eu tenho 2 vezes 2, 4. Carbono eu tenho 2 vezes 1, 2. E aqui eu tenho 1. Então, agora eu coloco 2 carbono aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Está igual. O carbono agora está igual. E o oxigênio, 2 vezes 1, 2. Aqui com mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, esse aqui do meio, eu coloco 1 e pronto. Letra D. Nitrogênio 2. E aqui também tem 2. Tá ok. Hidrogênio, aqui tem 4. E aqui eu só tenho 2. Então, se eu acrescentar o número 2 aqui, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Nitrogênio. Geralmente, deixamos o oxigênio por último. Mas aqui, no reagente, eu tenho 4 oxigênio. E aqui eu só tenho 1. Então, significa que aqui eu vou ter 4, pois 4 vezes 1, 4. E aqui 1 vezes 4, 4.
Então, a quantidade de oxigênio está igual. Agora, o hidrogênio aqui, ó, 4 vezes 2 é igual a 8. Aqui eu só tenho 4, então eu coloco um 2 aqui, pois 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. E aqui, 1 vezes 4, 4. Aqui vai ser 1. Para o nitrogênio, agora eu tenho aqui, ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 com 2, 6. Então, aqui eu vou colocar o número 3, pois 3 vezes 2 vai dar 6. Recapitulando, nitrogênio, aqui eu tenho 4, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Com 4, 6. E aqui 3 vezes 2, 6. Pronto. Hidrogênio, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Oxigênio, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Agora está balanceada. A letra F, eu tenho aqui 2 nitrogênio, 2 hidrogênio, e aqui nitrogênio eu tenho um só. Então, para igualar esse, eu vou ter que colocar aqui um 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui agora eu sei que o nitrogênio está ok. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Hidrogênio aqui tem 2 vezes 3, 6. E aqui só tem 2. Então, eu coloco aqui um 3, pois 3 vezes 2 é igual a 6. Letra F. Zinco, 1. Hidrogênio, 1. Bromo, 1. Zinco 1, bromo 2. Então, se aqui tem bromo 2, eu vou colocar aqui um 2. 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou deixar 1. 1 vezes 2, 2. Bromo está igual. O zinco aqui tem 1. E aqui 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu também vou colocar 1, pois 1 vezes 1 é igual a 1. O hidrogênio, aqui eu tenho 2. Vezes 1 é 2, então aqui eu vou colocar o 1, pois 1 vezes 2 é igual a 2. Agora está balanceada a equação química. Agora vamos balancear a última equação química, onde aqui eu tenho 3 hidrogênio, 1 fósforo, 4 oxigênio, 1 cálcio, nitrogênio, aqui é 2 vezes 1, que é igual a 2, e oxigênio é 2 vezes 3, que é igual a 6. 3 cálcio, 2 vezes 1, 2 fósforo, 2 vezes 4, 8 oxigênio, 1 hidrogênio, 1 nitrogênio e 3 oxigênio. Então, nós vamos iniciar pelo cálcio. Aqui eu tenho 3 e aqui eu só tenho 1. Então, eu vou colocar aqui um 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, aqui vai ser 1. Quando eu coloco o 3 aqui, a quantidade agora foi alterada. Nitrogênio, eu tenho 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Então, aqui eu tenho um só. Agora, eu coloco 6 para igualar. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Agora está ok. E agora, o oxigênio. Vamos ver aqui o fósforo, quanto tem? 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Aqui eu tenho um só. Então, agora eu vou colocar o número 2 aqui. Pois 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Fósforo agora está ok. Hidrogênio, 2 vezes 3, 6. E aqui 6 vezes 1, 6. Oxigênio, 2 vezes 4, 8. E aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu tenho 8 oxigênio aqui e 18 oxigênio aqui. Aqui tem que ter a mesma quantidade. 2 vezes 4, 8. Vezes 1, 8. Está igual a daqui. 8 oxigênio. 2 vezes 4, 8. Aqui 2 vezes 4, 8 também. Vezes 1, 8. Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18 oxigênio.
E aqui eu tenho 6 vezes 3, 18 átomos de oxigênio também. Então, balanceamos todas as nossas equações químicas. Atividade 5. Uma mistura de hidrogênio H2 gasoso e oxigênio O2 gasoso reage num recipiente fechado nas condições adequadas, produzindo vapor de água, que é H2O gasoso. Letra A. Escreva a equação balanceada para essa reação. Então, a equação química vai ser o H2 mais o O2, que vai produzir ou formar o H2O, que é a água. Agora, para balancear a equação, eu tenho aqui que analisar. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu só tinha um. Então, eu coloco um 2 aqui, pois 2 vezes 1, 2. E aqui eu deixo 1, que 1 vezes 2, 2. E o hidrogênio, quando eu coloquei o 2 aqui, ele foi para 4. 2 vezes 2, 4. Então, eu acrescento um 2 aqui, pois 2 vezes 2, 4. Agora, a quantidade de átomos no reagente é igual à quantidade de átomos no produto. Letra B. Represente a mistura antes e depois da reação. Eu simbolizei aqui da mesma situação aqui da reação, onde aqui eu tenho 2 moléculas de H2, cada átomo de hidrogênio eu coloquei uma bolinha pintada de azul, então aqui eu tenho 2 moléculas de H2, então aqui eu tenho 2 moléculas de H2. 2 vezes 2, 4, então aqui eu tenho 4 bolinhas, que é 4 átomos de hidrogênio. 1 vezes 2 é 2. Eu tenho uma molécula só. Então, eu tenho um grupinho só. 1 vezes 2, 2. Aqui eu tenho 2 bolinhas representando o oxigênio. Após a reação química, cada átomo de oxigênio vai se juntar a 2 átomos de hidrogênio, ficando aqui H2O. E aqui H e aqui os 2 O. Classifique a reação. Essa reação é uma reação de síntese. É quando eu tenho 2 substâncias simples formando ou transformando em uma substância composta. Finalizamos a correção da semana 3. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Curta esse vídeo se gostou, registre os seus comentários a respeito do conteúdo e não esqueça de se inscrever no canal para receber aí as próximas notificações daqui para frente.